3, 2, 1 gravando. Dá para analisar já o trabalho do Odair Hellmann à frente do Santos com tantas dificuldades e tantos desafios que o Santos tem pela frente, principalmente no Campeonato Paulista. Teve mais um resultado ruim, um empate em Santo André, e eu quero trazer também um panorama dessa questão do trabalho do Odair Hellmann e um pouco da autocrítica e das análises internas que a própria comissão técnica faz sobre o momento e o trabalho à frente do Santos nesse início de temporada de 2023. E vou falar também do Luan. Luan ainda não respondeu à diretoria em relação ao desejo do São Paulo de renovação de contrato. Quero trazer um pouco como é que está o panorama dessa situação do Luan no São Paulo. Mas antes, se inscreve no canal. Eu sei que tem muita gente que passa por aqui, de repente não está inscrito, está aqui acompanhando as informações. É muito simples, então se inscreve no canal, ativa as notificações aí, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz informação aqui dos bastidores, enfim, do mundo da bola, mercado, tudo para vocês. E também deixar aqui um recadinho da Centauro para você usar o cupom HERNAN10, o cupom mais utilizado da Centauro. Sempre tem uma oferta especial para vocês aqui, então é só usar o cupom através desse QR Code que está na tela ou então o link que tem na descrição do vídeo. Muita gente falando, poxa, será que o trabalho do Odair Hellmann já merece críticas à frente do Santos? Alguma sinalização ali de que de repente pode ter ou não uma continuidade? Muita gente questiona isso mesmo nas redes sociais, o torcedor do Santos preocupado com a situação do Santos, mas eu quero trazer aqui alguns bastidores. Na análise interna, quando teve a escolha do Odair Hellmann para ser o comandante do Santos, o Santos teve toda uma pré-temporada, né? O Santos teve todo um trabalho ali para iniciar o Campeonato Paulista. Só que a situação foi acontecendo, o Santos foi perdendo os jogos e hoje vive uma situação delicada no Campeonato Paulista. Ainda é o lanterna do seu grupo, né? O grupo A do Paulistão. A questão de você conseguir uma classificação é algo muito difícil e o Santos olha muito mais para baixo hoje a questão do rebaixamento do que propriamente para essa classificação. O ambiente do Santos é um ambiente cabisbaixo, um ambiente assim, poucas reações. Ontem eu estava muito perto ali do banco de reservas quando o time sofreu o gol do Santo André. O moral vai lá embaixo, não tem jeito, o desânimo toma conta ali do banco de reservas. As reações, elas são muito de um time que sofre demais com esse momento, que está sentindo demais esse momento, mas ao mesmo tempo, quando você vê, existem poucas reações no banco. O time está aceitando a derrota e está sentindo demais assim quando toma o gol, né? Não a derrota em si, porque ontem o time acabou empatando e teve a possibilidade de virar a partida, mas é um time que se abala muito ainda quando não consegue um resultado. E isso, claro, é um trabalho que vai muito da conversa, vai muito da direção do Santos, vai muito do entendimento interno de que é preciso reunir forças e reagir, né? Reação é o que cobra o torcedor do Santos, é o que cobra o clube em relação ao desempenho do time, mas por outro lado, analisar o trabalho do Odair Hellmann e criticar o trabalho do Odair Hellmann precisa passar por alguns pontos e pontos importantes. Ontem, não só depois da partida, mas também antes da partida, eu pude conversar bastante com integrantes da comissão técnica, com pessoas que estão ali no dia a dia, o Odair Hellmann, e eu quero trazer alguns detalhes para vocês. Por exemplo, algo que argumenta muito a comissão técnica, o Odair Hellmann, em relação a esse momento do Santos, é que o Santos teve toda uma preparação, uma pré-temporada, um trabalho que você começa a colocar ali em prática suas ideias táticas, suas ideias de jogo, e o Odair Hellmann hoje, tudo aquilo que foi feito na pré-temporada, hoje ele não consegue se utilizar. Eu ouvi uma frase assim que me chamou muito a atenção de uma pessoa da comissão técnica que me disse que o Santos hoje troca os 4 pneus com o carro em movimento. Ou seja, o Santos tem que fazer malabarismo para o time voltar a andar. E criticar e analisar e dizer que olha, o Odair Hellmann não serve para o Santos é muito prematuro. Não é algo que está sendo debatido, por exemplo, hoje no Santos. E só para ilustrar isso para vocês, o Santos ontem estreou 3 jogadores. O Lucas Lima foi o primeiro jogo dele, o Joaquim, zagueiro, foi o primeiro jogo dele, o Dani Ruiz, né, o Daniel Ruiz, o jovem colombiano, estreou também jogando no segundo tempo, no momento em que o Santos estava pressionado e estava perdendo a partida. Então fica muito difícil você colocar ou achar culpados nesse momento dentro do elenco do Santos, dentro da comissão técnica, quando você tem um planejamento que o time te entregou reforços agora. E aí você começa a trabalhar no dia a dia, que é um dia a dia de muita pressão,
pressão, você tem a necessidade de vencer o próximo jogo, não dá para planejar algo assim para frente, o Santos precisa estancar o que está acontecendo agora e fica muito difícil você ter uma análise, né, de um padrão de jogo, de um padrão tático do Santos, quando você tem 3 jogadores estreando num jogo em que você está pressionado, precisando do resultado e jogando fora de casa. Num gramado que é diferente, que é no caso o sintético lá do Bruno José Daniel, clima onde você teve um primeiro tempo com um time assim que criou muito pouco, né? E no segundo tempo teve aquela questão toda da chuva e o adversário fazendo o gol. Então o Santos está nesse lugar, nessa situação que precisa ter uma virada de chave e precisa de resultados para se afastar da parte de baixo da tabela. É um Santos que o Odair Hellmann vai tentar muito na base da conversa e nos ajustes quando você tem os treinamentos, poder encaixar o time. Um time que agora tem o Lucas Lima, que deu um início de projeção de trabalho. Ontem, por exemplo, eu ouvia no final da partida que o Lucas Lima, no primeiro tempo, com poucos toques, já deu assim uma cara de um time que cria um pouco mais. Claro que é muito pouco, o torcedor do Santos vai ficar chateado falando, pô, mas o Lucas Lima não fez aquele jogo. Claro, ele ainda precisa de ritmo de jogo. Uma pessoa da comissão técnica me disse, o Lucas Lima fez um treino assim mesmo, completo, para você poder analisar, parar, ajustar. Então é muito pouco ainda, tanto que o Lucas Lima saiu no segundo tempo e a previsão da comissão técnica era que o Lucas Lima ficasse pelo menos 45 minutos em campo. Aos poucos ele vai criando esse ritmo de jogo e vai poder ajudar o Santos, assim como os outros reforços que vão se entrosando. Ontem, no caso, o Joaquim acabou jogando numa linha de 3 zagueiros no início da partida e depois, com a substituição, o Bauerman saiu, você fez uma linha com 2 zagueiros, Maicon e também o Joaquim. Então é um Santos que vai ter que, né, respirar fundo, vai ter que entender que é um momento de pressão, mas ter calma, ter tranquilidade, ter serenidade para que esses reforços cheguem e o time comece a ter uma cara. Mesmo você tendo já todo um trabalho de pré-temporada que acabou sendo interrompido pela falta de resultados no início do Campeonato Paulista e a situação que o Santos vive. Muito na base da conversa, muito na base de dar aos jogadores confiança e aí sim o Santos tentar essa retomada. Internamente, uma análise e dizer que Odair serve, Odair não serve, é algo muito prematuro ainda, porque o Santos tem toda essa situação de mudança, de jogadores novos que chegam e um Santos que quer sair dessa situação. Não tinha muito o que dizer, né? Era cara fechada, nem sorriu pro troféu, não podia ser diferente, mas é um Santos que hoje vive esse momento de tensão e o trabalho da comissão técnica segue até esse Campeonato Paulista, que vai ser um bom termômetro de análise para esse início de trabalho do Odair Hellmann. Deixa seus comentários aqui em relação ao que vocês estão vendo do trabalho do Odair Hellmann e o que o Santos pode melhorar. Bate o desespero, o Santos está precisando demais ter resultados para confiança. Quero falar também do Luan. O Luan do São Paulo, né? O Luan que ainda não respondeu ao que o São Paulo quer, né? De renovação de contrato, as primeiras conversas. E não há assim uma pressa, um limite de tempo para o Luan responder. Ele tem um contrato até o final dessa temporada. O que o Luan está focado nesse momento é poder ganhar uma vaga no time titular, brigar de igual para igual com os outros jogadores da posição e sim, uma escolha do Rogério Ceni do Luan. Por mais que o Rogério tenha já conversado com o Luan em relação ao futuro, a questão da permanência, depende muito do trabalho do treinador, depende muito das análises da comissão técnica para o Luan ter oportunidade. E aí a gente pode citar no jogo contra a Inter de Limeira, acaba sendo relacionado e de repente fica 2, 3 jogos fora por essa questão do rodízio dos gringos dentro do elenco do São Paulo. O Gabriel Neves titular, o próprio Nestor voltou de lesão, quando voltou já voltou no time titular, um jogador que o Rogério Ceni confia muito e o Luan está esperando a vez dele. Quando entra, tem feito boas partidas, tem feito gols, está se dedicando nos treinamentos. O foco do Luan nesse momento é em jogar, é em buscar brigar de igual para igual ali para poder colocar aquela pulguinha atrás da orelha no treinador. Enquanto isso, o São Paulo vai trabalhando nos bastidores, vai trabalhando nas conversas informais para que possa ter um avanço nessa renovação de contrato que é desejo do São Paulo. E o Luan responde quando se sentir confiante, à vontade em relação ao processo que vai ser dele, Luan, dentro do elenco do São Paulo. O Luan que sabe que o mercado dele é um mercado que muita gente já está de olho. Por exemplo, o Atlético Mineiro monitora e acompanha de perto essa situação do Luan, se vai renovar ou não. No meio do ano ele vai poder assinar um pré-contrato. Ainda não tem nada em vista, não tem nada que o Luan vai assinar com tal time, tem conversado com tal time. Ainda não tem nada nesse sentido.
mas o Luan sabe que tem mercado e ele vai responder quando se sentir à vontade em relação ao futuro dele dentro do São Paulo. O São Paulo está na dele, mas em cima em relação a querer renovar esse contrato. E aí, Luan tem que ficar? É uma boa para o Luan ficar ou ele tem que respirar ares novos, como outros jogadores do São Paulo fizeram nessa temporada? Deixa os seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações aí, tamo junto.